Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí ao meu canal Manual do Código. Meu nome é Douglas Diniz e hoje aqui no canal vou estar começando uma nova série de um curso de JavaScript usando a biblioteca P5.js, ou P5.js, né? E como vai ser esse curso, né? Para quem que vai ser? Esse curso aqui é para quem está começando em programação, não sabe praticamente nada, ou para quem já tem bastante conhecimento e quer aprender sobre JavaScript e essa biblioteca P5 aí, né? Porque com ela você consegue fazer muita coisa de forma rápida e com um resultado muito legal, né? Então nesse vídeo aqui a gente vai começar a programar algumas coisinhas e você vai ver que se você nunca programou na vida, você vai conseguir facilmente fazer já algumas coisas sem precisar baixar nada e sem instalar nada. Então não tem desculpa para não aprender, né? E o que é esse P5 aí, nessa biblioteca P5? Ela é uma biblioteca para o JavaScript. Então você tem que saber JavaScript. Só que ela faz assim, ela é um conjunto de funções que que faz com que seja muito fácil você portar esse código que você fizer em JavaScript para outras linguagens, né? Então fica tipo como se fosse um pseudocódigo no fundo, assim, né? O código fica muito simples, né? Então, por exemplo, você quer desenhar uma linha. Você chama uma função line passando as coordenadas da linha. Você quer desenhar um círculo, você chama uma função circle passando a coordenada do centro e o diâmetro. Então, com isso fica muito fácil você visualizar praticamente tudo que você quiser e desenvolver algoritmos assim, de forma muito simples, né? Porque o JavaScript é uma linguagem muito fácil de você programar, né? E com o P5 em cima, fica mais fácil ainda, né? Então, tudo que você fizer, você consegue facilmente depois portar para outra linguagem, né? Então, esse framework aí do JavaScript mais o P5 torna, assim, a programação, quando você quer testar alguma coisa, uma ideia nova, por exemplo, você consegue facilmente fazer usando o JavaScript e o P5 e depois portar para outra linguagem, caso necessário, né? Ou se você quer aprender alguma coisa, né? Então, fica muito fácil você fazer um JavaScript, né? Então, eu recomendo muito para quem está começando e para quem já é avançado, quer aprender novos algoritmos, por exemplo, em vez de usar uma linguagem aí que você tem que ficar quebrando a cabeça para aprender detalhes ali de bibliotecas gráficas ou ter que baixar libs externas para fazer algumas coisas para você visualizar certas coisas, aqui você consegue, já tem de cara praticamente tudo que você precisa, né? Então fica muito mais fácil, né? Depois que você conseguir, depois que você fizer esse código que você tá aprendendo ali, ou tá testando, né? Aí você consegue depois facilmente portar para outra linguagem, né? Então vamos mudar aqui, ó. Você tem que entrar, primeiramente, entra nesse p5.js.org. Isso aqui é o site do P5. Aqui vai ter tudo que a gente precisa para fazer todos os códigos a partir de hoje aqui, né? Então, basicamente, tem duas páginas aqui que você vai acessar mais, assim, né? Que é essa editora aqui e essa reference, que é toda a referência do P5, todas as funções, tudo que você... eu quero fazer uma elipse. Como é que eu faço? Você vai ter que vir aqui nessa reference aqui e ver, né? Então já vou deixar aberto aqui, ó. Então isso aqui é o editor. Vou mostrar daqui a pouco como funciona. E aqui é a página de referências, né? Então aqui tem tudo, ó, que o P5 tem, né? A gente vai ver algumas coisas nesse vídeo e ao longo dos outros vídeos e projetos, assim, vou mostrando cada vez mais coisas, né? Então voltando aqui, ó, vamos contar um pouquinho de história então aqui, né? Como surgiu o P5? O P5 ele surgiu a partir de um projeto que chama Processing. Esse Processing aqui era uma biblioteca para Java, cujo objetivo era facilitar o aprendizado, né, a criação de ideias, assim, né? Você quer implementar um algoritmo ou uma coisa gráfica, qualquer coisa que você quer visualizar, fazer uma computação ali, né? Então o Processing foi criado para facilitar isso, né? Só que era feito em Java, né? Então, depois de um tempo lá, se você entrar aqui na página processing.org, você vai ver toda essa informação aí, né? As pessoas que criaram, toda a história aqui, todas as referências, exemplos, tutoriais, tem muita coisa aqui, né? Então esse processing foi o que surgiu primeiro, feito em Java. Aí depois de um tempo eles
recriaram esse processing em JavaScript e deram um nome, como foi uma coisa nova, né? Eles criaram e deram um nome de P5.js, que é o que está até hoje, né? Então o P5 aqui tem, nessa página, tem tudo que você precisa, né? Então vamos começar aqui, ó, para já ir direto para a parte interessante, né? Entrar no editor. Esse editor aqui, ó, ele já tem aqui um lugar aqui onde você coloca o código e aqui aparece o resultado. Eu recomendo vocês a fazerem uma conta aqui, ó, você consegue criar uma conta aqui. Aí todos os códigos que vocês criarem, vocês conseguem salvar, né? Depois vocês conseguem abrir e os códigos que vocês fizerem, vocês conseguem pegar o link e mandar para outras pessoas. Essas pessoas conseguem mexer no código e salvar na conta delas, né? Então fica muito fácil trocar, assim, programas, né? Códigos, assim, entre as pessoas, né? E para aprender, isso aqui é muito poderoso, assim, para você aprender, né? Porque você consegue já ter muita coisa para você ver como funciona, né? Pegar exemplos, né? Então, recomendo vocês já começarem usando esse editor. Que aí vocês não tem que baixar nada, né? É só entrar no p5js.org ir lá na página do editor e sair programando, né? Mas vamos voltar um passo aqui anterior aqui, né? O que é programar, né? Programação é você dar instruções pro computador fazer uma tarefa que você quer, né? Você quer resolver um problema, então você instrui o computador a fazer aquele problema, né? Usando instruções, né? Aí que entra o processador, né? O processador que, no fundo, lá no baixo nível, lá que vai executar essas instruções, né? Só que a linguagem do processador é o assembly, né? Que é tipo, é muito baixo nível ali, é binário o negócio, né? Então, o que os desenvolvedores ali, os matemáticos, os cientistas ali, né? Desde a década lá de, sei lá, 40, indo pra década de 50, 60 ali, né? O que eles fizeram? Em vez de você trabalhar diretamente com o processador, com o assembly, eles criaram uma forma de você escrever uma linguagem mais alto nível, como se fosse um texto, assim. Aí tem um programa que traduz esse texto que você criou ali pro assembly, pro processador conseguir executar aquilo lá, porque o processador só entende assembly, né? Então, se você programar ali numa linguagem alto nível, vamos dizer assim, né? Tem que ter um compilador ou um interpretador que traduz isso para assembly para o processador conseguir executar, né? Então, tem várias linguagens. No caso, que a gente vai usar o JavaScript, mas tem lá o C, C++, Python, Ruby, milhares de outras linguagens, né? Aí, no caso aqui, a gente vai usar o JavaScript, que é uma linguagem que qualquer browser entende, né? Os browsers processam JavaScript, né? Eles interpretam JavaScript. Então, qualquer um pode ter acesso a essa linguagem, né? É uma linguagem universal, né? E o que mais, né? As pessoas que fazem essas linguagens, você não começa do zero, né? Geralmente, toda linguagem ele tem uma biblioteca padrão, que é chamada, né? Essa biblioteca padrão geralmente tem um monte de funções para várias coisas, né? Então você tem, por exemplo, linguagens que são de propósito geral, que servem para tudo, né? Então a biblioteca padrão tem praticamente tudo, assim, né? Muita coisa para várias áreas, assim, né? Agora, JavaScript é uma coisa mais web, né? Então ela tem bastante coisa, assim, para web, para você enviar mensagens pela rede, assim, né? Vamos dizer, né? Só que também ela tem muita coisa visual, né? Porque como o browser, ele mostra páginas, mostra figuras, coisas do tipo, assim, né? Tudo coisa visual. Então o JavaScript também tem bastante coisa, assim, ele é muito poderoso para tratar imagens e coisas que você vê na tela, né? Só que praticamente toda linguagem você consegue fazer isso aí, né? Ter algo visual, por exemplo, C++ você faz jogo, né, por exemplo. A maioria dos jogos são feitos em C++, porque é uma linguagem compilada. Aí tem a diferença entre uma linguagem compilada e uma linguagem interpretada, né? Linguagem compilada é quando o compilador traduz aquele código que você faz ali usando a sintaxe da linguagem, né? E traduz para um binário mesmo, para um programa que o sistema operacional vai executar, né? Então, aquele programa já tem o código assembly ali, o assembly embutido nele. Por exemplo, um ponto .exe já tem ali o assembly embutido, né? Agora, JavaScript não é uma linguagem compilada, é uma linguagem interpretada. Você não pega o seu código JavaScript e gera um binário dele. Não, o browser ele vai pegando o código ali o que você escreveu e vai linha por linha e já vai interpretando, gerando um assembly na hora. Então o processador vai executando o que vai sendo interpretado em tempo real ali, né? Então é um conceito um pouco diferente, né?
Só que, por exemplo, citando o C++ de novo, você tem muitas bibliotecas gráficas para C++, né? Então você consegue fazer programas que visualizam coisas, assim, figuras, coisas 3D, 2D. Você tem muita biblioteca que você consegue desenhar essas coisas, né? Usando C++. Só que geralmente essas bibliotecas são muito específicas, vamos dizer assim, né? A sintaxe, a forma que você desenha as coisas, geralmente está engessado na forma como os desenvolvedores daquelas bibliotecas fizeram, né? Então, por exemplo, se você for desenhar uma linha ou um círculo, geralmente você tem que fazer um monte de coisa, inicializar a biblioteca de alguma forma, aí você tem que fazer alguma coisa muito seguindo uma regrinha ali para você conseguir desenhar uma linha ou um círculo, né? E às vezes para você pegar isso aí que você fez e portar para uma outra linguagem ou para uma outra biblioteca, um framework diferente, aí você tem que, às vezes, mudar muita coisa, às vezes fica difícil, né? Às vezes você desenhou uma coisa, uma imagem de uma forma. Para você colocar isso em uma outra biblioteca, uma outra linguagem, às vezes tem que mexer muita coisa para adaptar toda aquela forma de desenhar para esse outro formato dessa outra linguagem, dessa outra biblioteca, né? Então aqui que entra o P5, né? O P5 e o JavaScript, né? O P5 transforma todas essas primitivas, vamos dizer assim, né, de desenho, como círculo, linha, e de forma muito simples, né? Então os nomes são linhas, line, circle, square, que é quadrado, rect, que é retângulo, nomes bem sugestivos, né, que fica fácil você portar para qualquer linguagem depois, né? E aqui, ó, então vamos começar aqui, né? Quando você entra aqui você vai criar uma aplicação usando o P5, você tem essas duas funções aqui quando você inicia um programa. Essa setup e a draw. Essa setup vai ser chamada uma vez só quando a aplicação inicializar. Ela vai ser chamada uma vez só, sempre no início, antes da draw. E draw em inglês é desenhar, né? Então essa função aqui ela vai ser chamada várias vezes por segundo. Isso aqui está sendo, por exemplo, se o seu monitor funciona a 60 FPS, o browser aqui ele está trabalhando também, está sendo renderizado aqui a 60 FPS. Então essa draw aqui vai ser desenhada também, vai ser chamada 60 vezes por segundo. Pode variar, mas pensa assim, isso aqui vai ser chamado várias vezes por segundo toda vez que o browser for desenhar a tela dele, porque isso aqui, o browser, você, por exemplo, está lá acessando uma página, você faz um scroll na página, você desce a página, você vê que os textos vão descendo, subindo lisinho assim, né? Então isso aí está sendo executado várias vezes por segundo, esse desenho da tela, né? Então, essa draw, quando você usa o P5, essa draw é chamada junto quando o browser atualiza a tela dele. Essa função aqui sempre é chamada. Então essa é a primeira coisa que você tem que saber sobre um programa JavaScript usando o P5, né? Você tem essas duas funções. Tudo que você fizer vai ser ou dentro disso aqui, do setup aqui, ou dentro do draw. E por que assim, né? Isso aqui é um padrão usado assim para animações, né? Isso é muito comum, né? Você ter uma função, você inicia seu programa, você usa o setup para inicializar tudo que você precisa e depois você fica num loop ali, infinito ali, desenhando coisas ou processando coisas, né? Então, esse é um padrão aqui muito conhecido, muito usado assim em programação, né? Aí nesse editor aqui, ó, tá vendo aqui que em cima tem um botãozinho de play e um stop, né? E tem um auto refresh e tem aqui um nome aqui. Esse nome é o nome desse código aqui. Quando você abre o editor, ele coloca um nome aleatório aqui. Colocou TenBird aqui, né? A gente pode colocar aqui. Vou colocar aqui. Isso aqui, né? Se eu apertar Ctrl S, eu salvo isso aqui num código meu aqui. Então se eu vir aqui em File, Open aqui, ó, tem todos os códigos que eu fiz no editor. Então eu consigo aqui salvar tudo que eu fizer e depois facilmente acessar. Então vamos fechar aqui. Aí eu consigo salvar porque eu criei uma conta. Tá vendo aqui meu nome aqui? Ó, vou aumentar um pouco aqui. Tá aqui, né? Hello, manual do código. Então eu tenho uma conta que eu criei aqui nesse editor, né? Então todos os códigos que eu salvar já ficam dentro do editor, né? Isso aqui é tudo online, né? O próprio site aqui do P5.js aqui já suporta já deixa você salvar os códigos, né? Então aqui, ó, vou começar aqui, vou dar um play. Eu não fiz nada, só abri o editor, apareceu isso aqui. Eu coloquei o nome do programa, o curso de programação P5JS 1, né? Esse aqui é o primeiro vídeo, né? Vou clicar play. Olha o que aconteceu aqui. Apareceu um negócio cinza aqui, né? Tá, o que é esse
por que apareceu isso aqui? Aí que entra nessa função aqui, ó, create canvas. Aí eu passei 400, 400. O que é o canvas? O canvas, ele é uma... Canvas em inglês é tela, né? Então é uma tela de pixels. A gente vai criar aqui uma tela de pixels onde a gente pode desenhar coisas nessa tela. E essa tela eu coloquei um valor de 400 por 400. Ou seja, ela tem 400 pixels no eixo X e 400 pixels no eixo Y. Aí o que é um pixel? Pixel, você tem o seu monitor, né? Cada pontinho. Se você olhar bem de perto, você vai ver um monte de pontinho. Cada pontinho do seu monitor é um pixel. Por exemplo, se é Full HD, é 1900 por 1080 pixels, né? Seu celular tem uma quantidade de pixels, qualquer tela assim tem uma quantidade de pixels, né? Aí o pixel você pode colocar qualquer cor que você quiser, né? Então se você desenhar uma imagem aqui, cada pixel vai ter, cada pontinho da imagem vai ter uma cor diferente, né? Cada pontinho desse é um pixel, né? Então eu criei aqui um canvas de 400 por 400. Então ela ficou quadrada, isso aqui é um quadrado, ó, de 400 pixels por 400 pixels. Tá, e a gente colocou isso aqui, ó, isso aqui tá nessa função setup, né? Então isso aqui vai ser chamado uma vez só. No começo, quando a aplicação inicializar, ele vai criar um canvas. Então eu não vou colocar na draw, né? Porque eu não quero ficar criando canvas várias vezes por segundo, né? Eu crio uma vez só. Então eu coloco na setup, né? Essa setup é feita para isso mesmo, né? Ela vai executar uma vez só no início para inicializar tudo que você tem que inicializar, né? Aí depois aqui, ó, essa draw, por que tá cinza? De onde surgiu esse cinza meio escuro aqui, né? Aí que vem essa função aqui, aí a gente vai pra draw aqui, ó. Essa draw vai ser executada várias vezes por segundo, né? Aí a primeira coisa que tá aqui, ó, é um background 220. O que é isso, né? Background em inglês é fundo. Ou seja, essa função aqui, ó, aqui que entra aquela referência. Vamos pegar aqui no site, ó. Tudo que a gente procurar aqui vai tá, tudo que tiver no código aqui, a gente vai encontrar aqui nas referências aqui no p5js.org aqui, né? Na abinha referência lá, né? Então, background, por exemplo, se a gente clicar aqui, ó, vai ter um monte de exemplo aqui, né? Aí vai tá escrito aqui o que essa background faz, né? E note, se você tá começando no mundo da programação, você tem que investir em inglês, né? Você tem que saber inglês. Não precisa ser fluente, assim, mas você tem que saber pelo menos ler o básico, tem que saber ler inglês, né? Porque tudo em programação, quase totalidade das coisas que saem, assim, novidades em programação, é tudo em inglês, né? Então você tem que investir nisso, né? E todo o código que você fizer também, sempre coloque todos os termos ali em inglês, porque aí se você colocar lá no GitHub ou em algum outro lugar, assim, que você consegue, outras pessoas conseguem ver o seu código, né? Aí qualquer pessoa do mundo consegue entender, né? Então o inglês é uma coisa que você tem que investir, né? Então aqui, por exemplo, background é uma função que seta a cor usada no fundo do canvas, né? Aqui tem todos os detalhes aqui, né? Para quem quiser, se você quiser ir mais a fundo, né, tem que ver aqui e estudar mais essa parte aqui, né? Mas o que tá dizendo aqui, né? Ó, vou voltar pro editor aqui. Tá falando, ó, eu vou setar um fundo para esse meu canvas. Aí se a gente vê aqui, ó, quais são os parâmetros. Tá vendo? Ó? Background, ele recebe uma cor. Aí essa cor vai indicar a cor do fundo, né? Porque o background é feito para isso, para você desenhar o fundo, né? Mas o que é esse background, esse create canvas? São funções. O que são funções? Funções é assim, você tem um monte de instruções que você quer que o seu programa faça, né? Então, por exemplo, você quer criar um canvas. Isso aqui tem várias instruções para você criar um canvas. Ou você quer desenhar um círculo. Desenhar um círculo é uma coisa que você tem que desenhar o círculo, sei lá. Aí se você for desenhar várias vezes um círculo, por exemplo, você não quer repetir essas instruções para desenhar um círculo, para criar um canvas, para fazer um fundo, ficar repetindo aquele monte de instruções várias vezes. Então você junta tudo numa função. Então essa função engloba várias instruções, aí você consegue depois chamar essa função várias vezes e executar aquele código que está dentro da função, né? E as funções geralmente podem ou não receber parâmetros, né? Por exemplo, aqui, ó, esse create canvas, ele recebe o tamanho do canvas, então faz sentido, né? Você mandar a largura e a altura do canvas, né? Já nessa background aqui, você quer uma cor. Então essa cor aqui é a cor número 220. Depois eu vou fazer um vídeo explicando esse negócio de cor. Mas uma função, essa background aqui, se a gente for ver aqui, ó, ela recebe parâmetros de várias formas. Você pode colocar uma cor, um número único, só um parâmetro, ou pode colocar mais aqui, tá vendo? Esse aqui tem 1, 2, 3, 4. Então a mesma função em JavaScript, isso, né? Pode receber parâmetros, a mesma função pode receber 0 ou mais parâmetros, né? Depois, nos próximos vídeos, aí vai ficar mais claro isso aqui. Mas tenha noção que isso aqui são funções, né?
E essa 220 equivale a essa cor cinza mais escurinha aqui que a gente tá vendo, né? Aí tá vendo aqui embaixo que tem um console aqui, ó. JavaScript, você também consegue escrever um log, por exemplo, né? Aí isso aqui não tem nada a ver com o P5, né? É uma coisa do próprio JavaScript, né? Então você consegue colocar assim, console.log, colocar aqui teste, né? Então, quando você vai colocar uma instrução em JavaScript, sempre termine com ponto e vírgula. Se você não colocar, também funciona, mas é uma boa prática sempre colocar um ponto e vírgula, né? Então, essa linha aqui que ela faz, ó. Existe um objeto, depois a gente vai ver em próximos vídeos o que é um objeto, né? Chamado console, que isso aqui é o próprio browser já tem esse objeto. Sei que às vezes pode parecer um pouco complexo para quem tá começando, mas segura aí que depois, ao longo do tempo, vai começar a ficar mais claro, né? Mas o browser, todos os browsers têm esse objeto console. Que no browser, se você clicar, por exemplo, apertar o F12 aqui no browser, vai aparecer um console aqui, ó, isso aqui é do próprio Chrome aqui, né? O Firefox também tem, todos os browsers têm, né? Então esse console aqui serve para você manipular esse console aqui, né? Então esse console.log vai escrever um log. Log é tipo uma mensagem que você quer escrever, né? Para ajudar você a debugar o seu software, né? E debugar é tipo assim, resolver problemas, né? Ou testar, assim, você faz um software, você vai testar, aí não funciona do jeito que você quer, você tem que debugar, né? O software tem um bug, né, que tipo assim, ele não tá funcionando da forma como deveria, então você vai debugar, você vai ver onde tá o bug, né? Então log é muito usado para isso, para você escrever coisas assim que te ajudam a entender o que o software tá fazendo, né? Aí a gente vai aqui, console.log, escreve uma string, né? String é entre aspas, né? Um texto entre aspas. Pode ser aspas duplas ou aspas simples, né? Isso aqui, uma string é uma sequência de caracteres, né? Então se a gente fizer isso aqui, ó, tá vendo que vou apertar aqui o play, ele imprimiu isso aqui uma vez só. Imprimiu aqui teste, tá vendo? Deixa eu fechar o próprio editor do P5 que já tem esse console aqui, né? Então você não precisa abrir o do Chrome, né? Ele já tem aqui embutido aqui, né? Tá vendo que executou uma vez só? Mas se a gente pegar aqui, tirar daqui, ó, e colocar aqui no draw, tá vendo? Tá executando aqui, ó, várias vezes por segundo, ó. Na casa dos 60 FPS. Tá chamando isso aqui várias vezes, né? Então esse console aqui é um objeto, essa log aqui é uma função que recebe um texto e imprime no console, né? Então isso aqui é um método desse objeto, né? Então aqui, ó, agora vamos pegar aqui e vamos desenhar esse canvas aqui um retângulo. Então a gente vem aqui e coloca rect, vamos colocar a coordenada XY do ponto superior esquerdo. Então vou colocar aqui 200, 200, né? Opa, 200, 200. Aí qual que é o tamanho que a gente vai colocar? Vamos colocar 200, 200 também. Vamos ver o que acontece. Aí ele colocou bem aqui no cantinho, né? Porque esse canvas aqui tem 400 por 400, né? Então a gente colocou aqui no 200, 200. Ou seja, o X aqui 200 e o Y 200. E sempre aqui a coordenada XY, lembra da matemática lá, as coordenadas XY lá as coordenadas cartesianas, né? Então é a mesma coisa aqui, só que aqui começa o X e o Y, o ponto zero começa no canto superior esquerdo. É meio contrário do que a gente... Contrário não, né? É diferente do que a gente aprende na matemática, onde o zero aqui tá no canto superior, canto inferior esquerdo, né? Tá aqui embaixo, né? Mas no caso em programação, geralmente começa... A maioria das bibliotecas, o eixo começa... O centro, né? Começa no canto superior esquerdo. Então, em programação, é comum você ter que mudar um pouco a forma de pensar, né? Então, vai acostumando com essas coisas, porque sempre tem essas mudanças, assim, né? Em relação do que a gente está acostumado, né? Então, a gente desenhou aqui 200 no eixo X, né? Então, vai dar bem na metade. E 200 no eixo Y, vai dar bem na metade. Então, a coordenada é essa aqui. Aí, a partir daqui, a gente desenhou um retângulo de largura 200 e altura 200, que é um quadrado, né? A gente mudar aqui para 100, 100 aqui, ó, o coordenada XY, mantendo a largura e a altura em 100, vai desenhar bem no meinho aqui, ó. Desenha como branco, depois a gente vai ver no próximo vídeo como muda as cores, né? Aí vamos desenhar um círculo, então. A gente coloca circle, mesma coisa, o ponto do meio do círculo, a coordenada do meio do círculo, então vamos colocar aqui, mesma coisa. Quero que fica bem no meinho, né? Então vou colocar 200, 200, é o ponto central do círculo. E vou colocar um diâmetro de 200. Tá vendo? Ele desenhou um círculo bem no meio aqui. Aí agora vamos desenhar uma reta. Quer desenhar uma reta aqui do ponto 50, 50
até o 350, 350. O que a gente faz? Coloca line 50,50, que é o ponto inicial, né? XY do ponto inicial, e agora o XY do ponto final. 350, 350. Tá vendo? Ele desenhou uma reta aqui. Então com isso aqui eu consigo fazer várias figuras e desenhar o que eu quiser, né? Agora para finalizar esse vídeo aqui, ó, vou dar só deixar um círculo aqui, ó. Vou colocar diâmetro de 30. Colocar na posição 100, 200 aqui, né? 100 no X, 200 no Y e 30 de diâmetro. Aí eu vou vir aqui em cima, ó, vou criar uma variável. Em JavaScript a gente cria uma variável usando var com a variável x, que vai ser a posição x do meu círculo. Ou pode ser let, né? Depois, um próximo vídeo aí eu falo qual que é a diferença do var e do let, mas pra gente aqui pode ser qualquer uma das duas, né? Então eu posso colocar aqui, ó, essa variável como sendo valor 100. Tá, e o que é uma variável, né? Eu fiz uma figura aqui, ó. Se você tá começando em programação agora, né? Tem essa noção sempre em mente, ó. A memória, todo computador tem uma memória, onde todos os dados do seu programa estão nessa memória. Imagine assim. Então essa memória, ela é feita de bytes, né? Se você não sabe essa parte de binário, eu já fiz um vídeo aqui no canal explicando essa parte de binário, né? Bytes, bits, né? Vou deixar aqui na descrição. Mas imagine que a memória é isso aqui. Ela começa lá do endereço 0, ou seja, o byte 0. Depois tem o segundo byte, o terceiro byte, vai indo, até chegar no fim da memória. Eu coloquei aqui em formato hexa, né? Se você também não sabe o que é hexa, eu também fiz um vídeo aqui no canal, né? Tem uma playlist que eu criei que chama Fundamentos da Computação, né? Vou deixar na descrição aqui, né? Então, quando você cria uma variável, ele pega alguns bytes em algum lugar da memória e coloca o conteúdo da variável nessa memória. Por exemplo, eu coloquei o valor 100 na variável x, né? Então, em algum lugar da memória, nesse ponto aqui, ó, vai estar o número 100 dentro desse byte aqui. Mas geralmente, as linguagens de programação tem vários tipos de variáveis, né? Tem números, strings, booleanos, objetos, né? Tem vários tipos, né? E cada tipo geralmente tem um tamanho. Geralmente, número tem 32 bits, ou seja, são 4 bytes, né? Então, provavelmente, aquela variável x que eu criei lá vai ocupar esses 4 bytes aqui, em algum lugar da memória, né? Então, quando eu faço isso aqui, ó, eu tô criando uma variável x, isso aqui tá em algum lugar da memória, não sei aonde, não importa, né? Aí quando eu coloco, em vez de colocar 100 aqui, ó, o x aqui é 100, né? Então, em vez de colocar 100, eu coloco o x aqui no lugar. Aí quando o programa for executar, ele vai saber que tem que pegar esse x aqui, esse x tá com o valor 100, né? Então ele vai colocar no lugar do x aqui o valor 100. Então ficou igual tava antes, né? Porque eu tava 100 aqui, o x é 100, então ficou a mesma coisa, ficou no mesmo lugar, né? Lembra que isso aqui é executado várias vezes por segundo? E se toda vez que executar eu somar 1 no x aqui, o que acontece com o círculo? X igual a x mais 1. Tá vendo, ó? Isso aqui a gente criou agora uma animação. O que é uma animação? É eu desenhar uma imagem, depois de um tempinho desenhar a mesma imagem com as coisas um pouquinho diferentes, nas posições um pouquinho diferentes, depois desenhar de novo e ir fazendo isso várias vezes por segundo. Quanto mais vezes por segundo você fizer, mais fluido fica a animação, né? Menos o cérebro humano nota que aquilo lá está sendo desenhado, né? Então se a gente salvar de novo aqui, ó, dar o play aqui, né? Tá vendo? Quase não dá pra... O olho não percebe que isso aqui tá sendo desenhado várias vezes, né? Parece que realmente é uma animação mesmo, assim, né? Real, né? Se a gente colocar um valor maior aqui, vamos colocar 8. Tá vendo? É bem mais rápido. Isso aqui, por exemplo, é chamada 60 vezes por segundo, né? Se eu colocar 1, então ele vai andar 60 pixels por segundo, né? Tá chamando 60 vezes por segundo. Cada vez que chamar, eu desloco 1 pixel pra direita, né? Então, cada segundo você vai andar 60 pixels, né? Mas se eu somar cada vez que entrar aqui e adicionar 8, aí a bolinha vai andar 60 vezes 8 pixels por segundo, né? Então ele vai andar bem mais rápido, né? E aqui tem 400 aqui o canvas, né? Então vai sair bem mais rápido pra fora aqui, né? Bom, então é isso no vídeo de hoje. Queria mostrar só uma introdução ao P5, né? Ao editor. Aí nos próximos vídeos a gente vai aumentando esse conhecimento aí em JavaScript usando o P5, né? De novo, aí vai ficar bem mais fácil a gente portar tudo que a gente fizer aqui para outras linguagens, né? Porque o P5 simplifica muito. O P5 junto com o JavaScript, né? Simplifica muito o desenvolvimento de programas, né? Voltar aqui. Bom, então nesse vídeo é isso.
Espero que tenha gostado, né? Acompanhe os próximos vídeos que a gente vai continuar esse curso de programação aí, aumentando cada vez mais aí as coisas, né? Então, vejo vocês no próximo vídeo. Abraço!